Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula nesse projeto Direito Tributário do Básico em pequenas porções, aulas objetivas, diretas. Hoje nós iremos dar continuidade, vou trabalhar algumas questões com vocês e fazer uma introdução aos tributos em espécie, perfeito? Então vamos lá? Estamos aqui na nossa aula número 2, curso básico de tributário, direito material tributário, aula número 2. Indico que você assista a aula número 1, para que você não fique confuso. No entanto, vamos relembrar um pouquinho o que foi que nós vimos na aula número 1. Nós vimos que a definição de tributo, Vocês perceberam que a definição é uma definição legal, consta lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária, tributo é pago em dinheiro, em moeda, o cujo valor nele se possa exprimir. Falei da exceção, que é a dação em pagamento em bens imóveis. Falei que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, há uma característica, portanto, da compulsoriedade, não é uma obrigação facultativa. Uma vez que você pratica o fato gerador, você tem a obrigatoriedade de efetuar o pagamento desse tributo. Eu disse que tributo não é sanção, tributo não é castigo, tributo não é multa, multa não é tributo e tributo não é multa. Eu falei que o legislador sempre irá escolher um ato lícito para poder tributar. Mandei você tomar cuidado com os frutos do ato ilícito. Os frutos do ato ilícito serão tributados. É o chamado princípio da pecúnia non olet, também conhecido como interpretação objetiva do fato gerador. Tá? Falei também que o tributo é instituído por meio de lei, é o que nós denominamos de princípio da legalidade, que consta também na Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 1. Falei que os tributos, eles são criados, em regra, por meio de lei ordinária. Chamei a atenção para esses 4 tributos que aqui estão em tela. Eles são criados por meio de lei complementar, a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual, criados por meio de lei complementar. E, por fim, que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN, assista a aula número 1, para que você possa prosseguir bem aqui no seu curso. De imediato, ainda com base naquela aula número 1, eu quero resolver com vocês umas questões, tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela, essa questão é do exame da OAB. Vejam o seguinte, em procedimento de fiscalização, a Secretaria da Receita Federal do Brasil identificou lucro não declarado por 3 sociedades empresárias, que obtiveram em conluio fruto do tráfico de entorpecentes. Perceba, olha aqui, ó, tráfico de entorpecentes. Então, elas obtiveram lucro, olha só, não declarado, fruto do tráfico de entorpecentes. Sobre a hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Letra A. O imposto sobre a renda é devido face ao princípio da interpretação objetiva do fato gerador, também conhecido como o princípio da pecúnia non olet. Foi o que nós falamos na aula número 1. Não é? Como eu disse, é importante que você assista, siga o curso dentro de uma sistemática. Na aula número 1, eu desmembrei todo esse conteúdo. Estamos agora resolvendo aqui uma questão. E você já sabe, o legislador sempre irá escolher um ato lícito para tributar. No entanto, os frutos do ato ilícito serão tributados. É o que nós denominamos de princípio da pecúnia non olet ou interpretação objetiva do fato gerador. Então, a questão, a letra A, está correta. Tá? Deve-se tributar esse lucro fruto do tráfico de entorpecentes. Princípio da pecúnia non olet, princípio da interpretação objetiva do fato gerador. Vamos só examinar aqui. A letra B diz o seguinte: não caberá tributação e sim confisco
da respectiva renda. Já vimos que cabe sim a tributação. Os frutos do ato ilícito serão tributados. Letra C diz o seguinte: não caberá tributo, uma vez que o tributo não é sanção de ato ilícito. Percebam, gente, é verdade, o tributo não é sanção de ato ilícito. Estou insistindo nisso o tempo inteiro. No entanto, os frutos do ato ilícito, vejam, não é o ato ilícito aqui, ele não está tributando o tráfico de entorpecentes, ele está tributando os frutos, ou seja, o lucro do tráfico de entorpecentes. O lucro pode ser tributado. Então está errado essa letra C. Letra D, caberá aplicação de multa fiscal pela não declaração de lucro, ficando afastada a incidência do tributo, sem prejuízo da punição na esfera penal. Né? Tudo conforme nós já vimos, claro que pode ser tributado. A resposta correta é a letra A. Vamos aqui examinar outra questão. Olha só, outra questão aqui. Veja que tudo com base na nossa aula número 1. Fiz uma pequena revisão aqui, uma pequena introdução do que nós vimos na aula número 1, mas é importante que você siga uma ordem lógica aqui ao assistir nosso conteúdo. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. Então percebam vocês que esse tributo aqui, determinado tributo, foi instituído por lei ordinária. Tá? José contesta a exigência fiscal sobre o argumento correto de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. Olha só, José contestou a cobrança, ele disse que o tributo deveria ser instituído por lei complementar, e a questão já diz que ele está correto. O tributo aqui deve ser criado por lei complementar. José está correto. A questão já diz isso, sobre o argumento correto. Então, nós estamos diante de uma questão que quer saber qual tributo em tela poderia ser criado somente por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Aí tem a letra A, contribuição de interesse da categoria profissional, contribuição de melhoria, letra B, letra C, contribuição de intervenção do domínio econômico, e letra D, empréstimo compulsório. Nós já vimos, repito, em nossa aula passada, eu fiz uma pequena introdução agora, que, vamos voltar, em regra, o tributo é criado por lei ordinária, mas há 4 tributos que são criados por lei complementar. O que a questão aqui quer saber é qual, nessas hipóteses que estão aqui, qual é o tributo que deve ser criado por lei complementar. Vamos voltar aqui. Olha, quais são os tributos que devem ser criados por lei complementar? Contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual. Portanto, a questão que nós devemos marcar é a letra D. Vejam que o empréstimo compulsório deve ser criado por meio de lei complementar. E a questão diz, o enunciado diz que foi criado por lei ordinária. Tá vendo? Deveria ser criado por lei complementar. Bom, então o que foi que nós vimos até o presente momento? Nós vimos que o tributo é um gênero. Percebam vocês, tributo, lá no artigo 3º que nós encontramos, é um gênero. A definição de tributo, no artigo 3º, é um gênero. Esse gênero comporta 5 espécies. Esse gênero, tributo, comporta 5 espécies. Nós temos 5 tipos de tributos no nosso ordenamento jurídico. E aí eu coloco em tela para vocês. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. É a denominada teoria pentapartida. Nós temos 5 tipos de tributos, 5 espécies de tributos em nosso ordenamento jurídico. E aí eu coloco mais abaixo alguns artigos básicos que vocês devem ler, devem estudar. Artigo 145, 148, 149, enfim, da Constituição Federal, alguns artigos do CTN, artigo 15, 16, 77, 78 e assim por diante. Anote tudo isso no seu caderno, não esqueça de fazer a leitura da própria legislação. No nosso próximo encontro,
Eu já vou trabalhar com vocês o empréstimo compulsório, depois vou falar da taxa, impostos e assim por diante. Nesse primeiro momento, o que eu quis foi trabalhar algumas questões da aula anterior e fazer essa introdução, demonstrando para você que tributo é gênero que comporta 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, a chamada teoria pentapartida. Perfeito? Ok? O que nós iremos ver na próxima aula? Vamos estudar o empréstimo compulsório, depois taxa, contribuição de melhoria e assim sucessivamente. Continue aqui conosco. Qual a sua atividade agora? O que é que você deve fazer até a próxima aula, até o próximo encontro? Leitura desses artigos básicos. Lembrando você que deseja ser tributarista, você que quer fazer concurso público, você que vai fazer o exame da OAB, a leitura da legislação é de suma importância. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro.